Supremo Tribunal Federal derruba a decisão da Câmara e mantém processo que poderá caçar deputado Alexandre Ramagem. Primeira turma do STF começa a condenar deputada federal Carla Zambelli a pena de prisão e perda de mandato. INSS marca para a semana que vem convocação de beneficiários que vão receber de volta dinheiro descontado ilegalmente das pensões e aposentadorias. Inflação desacelera, mas preços dos alimentos e remédios continuam pesando mais no bolso do consumidor. Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduz tarifa de juros das importações para negociar com a China. Presidente Lula participa de cerimônia na Rússia ao lado do ditador Vladimir Putin e reclama do tarifaço americano. Pesquisa revela aumento da confiança dos jovens na prescrição de remédios feita diretamente pelos farmacêuticos. E um levantamento alerta que vários alimentos como bolacha recheada podem diminuir o tempo de vida das pessoas. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Em uma sessão virtual, a primeira turma do STF formou maioria para rever a decisão da Câmara dos Deputados, que suspendeu a ação por tentativa de golpe de Estado envolvendo o deputado Alexandre Ramagem. A Câmara aceitou o pedido do Partido Liberal para interromper a ação penal. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria para suspender parcialmente a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro. A decisão ocorre após a Câmara dos Deputados aprovar por 315 votos a 143 um projeto de resolução que suspende todo o processo contra o parlamentar que é réu no STF e foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes. Entre eles, a tentativa de golpe de Estado em 2022. A Câmara dos Deputados suspendeu a ação penal que tem como réus o deputado Alexandre Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 6 aliados. O julgamento no STF começou em uma sessão extraordinária do plenário virtual e está programado para durar até terça-feira da semana que vem. Até o momento, votaram para manter o parlamentar como réu os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Luiz Fux, que seguiram o relator no sentido que acusa o deputado de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Restam os votos da ministra Carmen Lúcia e do ministro Flávio Dino. Conforme o entendimento da Corte, o parlamentar não terá de responder por delitos cometidos durante o mandato, que começou em 1º de janeiro de 2023, na linha do que foi estabelecido pela Câmara Federal ao aprovar a suspensão. No caso do ex-diretor da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, isso significa que ele ainda deve responder por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. No entanto, deixa de responder pelos crimes de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A regra da imunidade parlamentar está vinculada ao exercício atual da função e limitada a crimes que ocorreram durante o seu exercício. A medida é prevista como competência da Câmara e se aplica a quaisquer delitos que o integrante da atual legislatura. E a primeira turma do STF iniciou hoje o julgamento da deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, e do hacker Walter Delgatti, que invadiu o sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça em janeiro de 2023. Já foram dados 2 votos pela condenação. Espeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o L. Essa foi a citação feita no documento. Além disso,
foi feito um bloqueio de 22 milhões e 900 mil reais em bens de Moraes. O início do julgamento foi feito via plenário virtual e tem término previsto para a próxima sexta-feira, dia 16 de maio. Na plataforma de julgamento online, não há debate entre os ministros. Lá, eles depositam seus votos no sistema online. A análise será feita pelos ministros e decidirão se o hacker e a deputada serão condenados ou não. Segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, Zambelli foi a responsável por encabeçar a invasão para emitir um mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Walter é réu confesso. Durante o processo, Zambelli negou o envolvimento no caso. Por sua vez, o hacker confirmou as acusações contra a deputada, dizendo que foi solicitado por ela. O primeiro a votar foi Alexandre de Moraes. Em seu voto, ele sugeriu uma pena de 8 anos e 3 meses a Delgatti e 10 anos de prisão em regime fechado para Zambelli. O ministro alega que os crimes são comprovados e a denúncia mostrou todos os fatos que criaram o plano. Em seu discurso, ainda disse que a participação da deputada é muito clara. Flávio Dino seguiu a proposta de Moraes. A primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Alexandre de Moraes, em seu voto, que tinha 120 páginas, citou a ligação entre Zambelli e Delgatti e a junção dos fatos ao contexto que terminou nos atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro destacou que a versão do hacker foi confirmada por documentos e pelo depoimento de testemunhas. A defesa da deputada emitiu uma nota destacando indignação da ré, não só pelo voto, mas pelas anulações desprezadas e a diminuição do tamanho dos detalhes apresentados pela defesa. No final da noite, foi formada a maioria pela perda do mandato e a condenação da deputada a 10 anos de prisão. No caso do hacker Walter Delgatti, que está preso, a pena é de 8 anos e 3 meses de prisão, além do pagamento de multa. Os escorpiões estão se multiplicando em um ritmo alucinante no Brasil. Em menos de 10 anos, o número deste animal predador aumentou 250%. Uma das espécies que chama a atenção é o amarelo, que é um dos mais perigosos. Uma epidemia silenciosa que está ocorrendo em cidades do Brasil vem preocupando biólogos e especialistas. O número de picadas de escorpião em estados ao redor do país aumentaram cerca de 250% em menos de uma década, deixando um alerta para a rápida proliferação desses aracnídeos em cidades brasileiras. No período analisado, uma espécie que chamou a atenção foi a espécie Titius cerulatus, também conhecida como escorpião amarelo. Considerada a mais perigosa do Brasil, ganhou destaque especialmente no Sudeste, onde mais de 49% dos casos foram registrados entre 2014 e 2023. Segundo os especialistas, a capacidade da espécie de reprodução sem a necessidade de acasalamento e adaptação ao ambiente urbano tornou o seu controle ainda mais difícil. De acordo com eles, esses aracnídeos vivem principalmente em redes de esgoto e podem invadir qualquer residência, inclusive apartamentos altos, subindo pelo encanamento. Entre as regiões mais afetadas, o Sudeste lidera com mais de 580 mil ocorrências notificadas entre 2014 e 2023, seguido pelo Nordeste, com cerca de 440 mil. Segundo as projeções, a estimativa é que o número de casos continue a aumentar em todas as regiões nos próximos 10 anos, com destaque para o Sudeste, onde são esperados mais de 2 milhões de casos. Um homem morreu hoje depois de ser eletrocutado em uma estação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Nas imagens, é possível ver o exato momento em que ele recebe a descarga elétrica. De acordo com testemunhas que estavam na plataforma, o homem tentava praticar o chamado surf ferroviário, que consiste em subir sobre o teto de trens em movimento. A prática é proibida justamente por oferecer risco de morte. Ele foi encontrado já em parada cardiorrespiratória e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. A polícia solicitou exames periciais ao IML e o caso foi registrado na central de flagrantes como morte súbita. Um ano depois das enchentes no Rio Grande do Sul, que assustou todo o Brasil, as chuvas voltaram a preocupar os gaúchos. Hoje, os temporais causaram alagamentos, bloqueio de estrada e destelhamentos de residências em alguns municípios.
Segundo informações da Defesa Civil Estadual, ao menos 16 municípios do Rio Grande do Sul registraram danos e ocorrências devido às fortes chuvas desta sexta-feira. Entre os registros estavam destelhamentos, quedas de árvores, alagamentos e interrupções de vias. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a presença de uma massa quente e úmida e a aproximação de uma nova frente fria nesta quarta-feira provocaram as tempestades. Na quinta-feira, a Climatempo Meteorologia, com base nos dados do CEMADEM, afirmou que as rajadas de vento superariam os 90 km por hora. Cidades interioranas como Soledade e Triunfo sofreram com a intensidade do temporal que provocou danos nos telhados de cerca de 100 residências, além de bloquear vias e quedas de energia. Em São Pedro do Sul, a balsa do Passo de Clara suspendeu as operações por conta dos riscos. Em Cachoeira do Sul, um rio transbordou e 2 pessoas foram retiradas da área de risco. Já na capital gaúcha, avenidas foram alagadas, ruas bloqueadas, serviços como vacinação contra a gripe foram transferidos pela Secretaria Municipal de Saúde e bairros amanheceram debaixo d'água. O estado de São Paulo lançou um sistema antifraude para identificar as bombas de combustível adulteradas. A plataforma permite que o consumidor identifique os equipamentos que foram fiscalizados e tem certificação de regularidade. A bomba baixa é um dos golpes mais utilizados em postos de combustíveis do estado de São Paulo. Segundo o Instituto Combustível Legal, as fraudes causam prejuízos de mais de 30 bilhões de reais por ano. Postos de combustíveis que realizam essa prática estão sujeitos a receber multas acima de R$1 milhão. O esquema consiste na adulteração dos equipamentos de medição das bombas, para que o consumidor pague um valor maior do que o abastecido em seu veículo. A prática mais comum para fraudar é por meio de um chip inserido dentro do equipamento, impedindo a medição real do combustível. O motorista, por exemplo, pode solicitar o carregamento de 40 litros no tanque e a bomba registrar 48 litros. O veículo é abastecido com uma quantidade menor do que aquela apresentada no visor e o consumidor acaba pagando bem mais caro. Por isso, o Instituto de Pesos e Medidas de São Paulo criou um sistema antigolpe para evitar que o consumidor fique no prejuízo. As bombas antifraude têm um dispositivo que impede a alteração na quantidade de combustível revelada no visor, garantindo mais segurança e confiança na hora do abastecimento. A ferramenta está disponível no site oficial do órgão, permitindo que o usuário selecione o município e encontre postos com bombas verificadas pelo regulamento técnico do Inmetro. Os requisitos para a medição precisa são estabelecidos por critérios rigorosos e específicos para garantir a confiança do consumidor e evitar fraudes na medição do combustível. Os dados são atualizados constantemente e mais de 100 postos foram verificados. E a seguir, INSS marca para a semana que vem convocação de beneficiários que vão receber de volta dinheiro descontado ilegalmente das pensões e aposentadorias. E apesar da inflação desacelerar, os preços dos alimentos e remédios continuam pesando mais no bolso do consumidor. O INSS marcou hoje a data para devolver quase 300 milhões de reais descontados de maneira ilegal dos aposentados e pensionistas. A notificação começará a ser feita na semana que vem. O INSS informou que irá restituir um total de 292 milhões de reais a aposentados e pensionistas. O valor corresponde a descontos realizados em abril nas folhas de pagamento, mas que foram bloqueados antes de serem repassados a associações e sindicatos. A devolução será feita entre os dias 26 de maio e 6 de junho. Segundo o INSS, esses valores foram retidos por questões operacionais e agora serão creditados aos beneficiários na folha de maio. A medida ocorre em meio às ações do governo federal para enfrentar as fraudes envolvendo descontos indevidos nos contra-cheques de segurados da Previdência Social. Em coletiva de imprensa, o governo detalhou os procedimentos para que os beneficiários possam recuperar os valores cobrados sem autorização. O presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., anunciou que 9 milhões de aposentados e pensionistas começarão a ser notificados a partir da próxima terça-feira sobre a ocorrência de descontos associativos em seus benefícios.
Na quarta-feira seguinte, estarão disponíveis os canais oficiais, o aplicativo e o site Meu INSS, além da Central 135, para que os beneficiários consultem quais entidades realizaram os descontos e os respectivos valores. A partir dessas informações, será possível registrar se houve ou não consentimento para o desconto. Caso o beneficiário declare que não autorizou, o sistema automaticamente acionará a entidade responsável, que terá 15 dias úteis para comprovar o vínculo com o segurado ou devolver o valor. As associações notificadas devem apresentar documentos que comprovem a filiação do beneficiário, a autorização para desconto e a identidade do mesmo. Se não conseguirem comprovar, deverão realizar o ressarcimento por meio de depósito ao INSS. A autarquia, então, repassará os valores aos prejudicados por meio da folha suplementar. Além das notificações individuais, o INSS informou que até o dia 8 de maio, 27 milhões de segurados já haviam sido avisados por meio do aplicativo Meu INSS de que não possuíam nenhum desconto associativo registrado. Para aqueles que receberem um aviso sobre descontos indevidos, o pedido de devolução poderá ser feito a partir do dia 14, diretamente pelos canais oficiais, sem necessidade de envio de documentos adicionais. A devolução dos valores ocorre após a deflagração da operação sem desconto, que revelou um esquema de fraudes no sistema previdenciário envolvendo entidades que aplicavam descontos mensais sem o consentimento dos aposentados. O prejuízo estimado é superior a 6 bilhões de reais entre os anos de 2019 e 2024. A Polícia Federal e a CGU identificaram 11 entidades envolvidas que alegavam prestar serviços como assistência médica funerária e até manutenção residencial em troca dos valores descontados. O INSS também reforça alertas sobre tentativas de golpe. A instituição destaca que os contatos com beneficiários são feitos exclusivamente pelos canais oficiais, como o aplicativo e o site Meu INSS. Não há envio de links, e-mails ou mensagens por WhatsApp ou ligações. Nenhuma pessoa está autorizada a agir ou falar em nome do INSS. A exportação de carne brasileira para os Estados Unidos disparou no mês passado. O volume aumentou 500%. Reflexo de uma situação como esta, geralmente, é o aumento para o consumidor dos países que vendem. A alta causou surpresa ao presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, Roberto Perosa. A disparada ocorreu no mesmo mês em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o aumento das taxas de importação para os seus parceiros comerciais. A grande escassez do gado americano impulsionou a demanda por importações de carne bovina, mas o país da América do Norte ainda perdeu para a China, principal destino das exportações brasileiras. Perosa disse que a alta nas vendas para os Estados Unidos aconteceu porque a oferta de bois do país está em seu menor nível em 80 anos. Mas a demanda continuou altíssima, porque o americano come hambúrguer todo o dia. A proteína americana também ficou mais cara do que a brasileira, mesmo com as tarifas. Os registros de compras já apresentavam crescimento em meses anteriores. De janeiro a abril, os estadunidenses importaram cerca de 136 mil toneladas de carne do Brasil, um volume quase 5 vezes maior do que no mesmo período de 2024. O Brasil já é o maior exportador mundial de carne. Perosa acredita que o país pode se tornar o maior produtor do mundo. O crescimento foi essencial para o setor no país, que já exportou 950 mil toneladas de carne neste ano. Mas o provável aumento do produto deve afetar os consumidores brasileiros com o aumento do preço nos açougues. E a inflação desacelerou em abril, mas continuou sendo a mais alta para o mesmo mês em vários anos. Os preços dos alimentos e dos medicamentos continuam impedindo uma baixa maior, o que mantém o índice IPCA acima do teto estabelecido pelo governo. Dados oficiais publicados nesta sexta-feira pelo IBGE confirmam que a inflação interanual no Brasil alcançou 5,53% em abril. O novo aumento demonstra as dificuldades do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para conter a alta dos preços. O petista tem sofrido uma queda em sua popularidade, em parte devido ao aumento do custo dos alimentos. As medidas tomadas pelo governo para contrabalançar esta alta até agora não conseguiram conter a inflação, que em março foi de 5,48% interanual. Na comparação mês a mês, a inflação recuou levemente. Foi de 0,43% em abril, frente a 0,56% em março. Segundo o IBGE,
Os preços dos alimentos, das bebidas e dos medicamentos registraram os maiores aumentos, de 0,82%. Para controlar a inflação, o Banco Central aumentou a Selic, a taxa básica de juros, para 14,75%, seu maior nível em quase 2 décadas. Em março, o governo havia anunciado uma série de medidas, como a eliminação dos impostos sobre a importação de produtos, como a carne e o açúcar. No ano passado, o Brasil foi afetado por vários eventos climáticos extremos, como uma seca histórica e cheias, que comprometeram o setor agrícola e impulsionaram o aumento dos preços. Para este ano, a expectativa é que a safra de cereais, leguminosas e oleaginosas atinja um novo recorde de 327,6 milhões de toneladas, o que poderia ajudar a combater a inflação dos alimentos. Especialistas e instituições financeiras consultadas pelo Boletim Focus do Banco Central prevêem uma inflação de 5,55% ao final de 2025, acima da meta oficial entre 1,5% e 4,5%. A semana terminou com um bom ambiente no mercado financeiro. O motivo é a decisão do governo do presidente dos Estados Unidos em baixar um pouco o tom das negociações da guerra comercial que foi iniciada por Donald Trump. Hoje, o dólar registrou uma ligeira queda, cotado em R$ 5,65. E o pregão desta sexta-feira na Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,21% aos 136.511 pontos. E o Dia das Mães será comemorado no próximo domingo. Em volume de vendas, a data perde apenas para o Natal. E os lojistas investem de vale-compras a sorteio de viagens e carros para atrair os consumidores e assim aquecerem as vendas. Dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a Abrace, indicam que a expectativa dos lojistas é superar em 2,7% as vendas de 2024 para o mesmo período. O setor espera movimentar cerca de 5 bilhões de reais em todo o país até a data, comemorada neste domingo. Os dados indicam que 32% dos que pretendem ir às compras estão com contas em atraso e 63% deles têm o nome sujo. Mesmo assim, 13% planejam deixar de pagar alguma conta para comprar o presente da mãe. Para se ter ideia, os brindes em alguns shoppings já esgotaram. As ações das redes paulistas para atrair consumidores se somam às realizadas em outros estados e incluem as do tipo Compre e Ganhe, que corresponde a 45%, Ganhe e Concorra, 31%, sorteios, 17% e eventos, 6%. Para Glauco Rumai, presidente da Abrace, a projeção do crescimento nas vendas representa a força do segmento e a capacidade dos shopping centers de se reinventarem para atender aos desejos do consumidor moderno. Na sua opinião, campanhas temáticas, experiências personalizadas e integração com o digital são diferenciais, importantes, que contribuem para atrair mais público e estimular o consumo. Nas promoções do tipo Compre e Ganhe, o consumidor acumula um valor em compras nas lojas participantes e, após cadastrar as notas fiscais e o número do CPF em sites ou aplicativos dos shoppings, pode retirar um brinde. Na modalidade Compre e Concorra, ao atingir um valor em compras, o cliente concorre a prêmios, como viagens e carros. Por exemplo, entre outros brindes. Em sorteios, a cada valor de compras atingido, a pessoa tem direito a uma quantidade de números para participar de um sorteio. Alguns shoppings apostam em promoções combinadas, oferecem brindes e também números ou cupons para sorteios. Outros oferecem experiências ao cliente, com a realização de oficinas gratuitas para as mães e presentes para quem participa. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, em parceria com a Offerwise, neste ano, 8 em cada 10 consumidores preferem fazer suas compras em lojas físicas e o gasto médio será de R$ 298, sendo que 39% esperam gastar mais do que em 2024, 37% o mesmo valor e 16% um valor menor. 7 em cada 10 consumidores declararam que os preços dos produtos estão mais caros do que no último ano. Os presentes mais procurados são perfume, com 47%, roupas, calçados ou acessórios, com 41%, cosméticos 26%, chocolates 23% e as flores fechando o ranking com 19%. O motivo para a alta de preço pode ser explicado por levantamento feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos do Estado de São Paulo, mostrando que a valorização do ouro, do cacau e do dólar influenciou o aumento dos preços dos produtos em 5,3% entre março de 2024 e março de 2025. Comer fora está 7,17% mais caro do que no último ano, segundo a Associação Brasileira
Brasileira de Bares e Restaurantes em São Paulo. Mesmo assim, a associação espera que o faturamento aumente cerca de 30% a 50% em comparação com um domingo comum. E a seguir, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reduz tarifa de juros das importações para negociar com a China. E o presidente Lula participou de cerimônia na Rússia, ao lado do ditador Vladimir Putin, onde reclama do tarifaço americano. Hoje foi dia de um desfile militar na Rússia, em comemoração ao fim da Segunda Guerra Mundial. O presidente Lula prestigiou a cerimônia junto com ao menos 30 presidentes da República. A batalha, que começou há 4 anos entre os anfitriões e a Ucrânia, foi tema de discursos. Nesta sexta-feira, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, participou de uma série de eventos oficiais em Moscou, a convite do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A presença de Lula na capital russa se deu durante as comemorações do 80º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. A participação brasileira ocorre em meio às críticas de setores internacionais que consideram a viagem uma sinalização diplomática de apoio a um governo autoritário. Desde a invasão da Ucrânia em 2022, Putin tem enfrentado o crescente isolamento do cenário global, especialmente por parte de países ocidentais. Lula é um dos poucos líderes de democracias da América a comparecer às celebrações. A cerimônia principal, o tradicional desfile militar na Praça Vermelha, reuniu milhares de soldados e exibiu uma variedade de equipamentos bélicos como tanques, veículos blindados, mísseis e aviões de combate. O evento, conhecido por seu apelo simbólico, também contou com a participação de tropas de países aliados da Rússia, como China, Belarus, Egito e diversas ex-repúblicas soviéticas. Ao lado da primeira-dama Rosângela Lula da Silva, o presidente brasileiro acompanhou o desfile que ocorreu sob um forte esquema de segurança. O espaço aéreo de Moscou foi fechado devido a recentes ataques com drones e aproximadamente 60 mil passageiros foram afetados por cancelamentos de voos. A medida foi justificada pelo governo russo como parte do protocolo de segurança durante as festividades. Durante a cerimônia, o presidente Vladimir Putin defendeu a ação militar na Ucrânia, classificando-a como uma operação especial e associando-a a uma luta contra o nazismo, russofobia e antissemitismo. O discurso foi marcado por críticas ao Ocidente e exaltação do papel da Rússia na vitória da Segunda Guerra Mundial. A celebração deste ano contou com a presença de 29 delegações internacionais, incluindo líderes de países como China, Cuba, Venezuela, Egito, Congo, Azerbaijão, entre outros. Xi Jinping, presidente da China, foi convidado de maior peso político presente. Representantes de Nicarágua e Vietnã também participaram, embora não em nível presidencial. Após a cerimônia, Lula seguiu para uma reunião privada com o Putin no Kremlin. Entre os temas previstos na pauta estavam o conflito na Ucrânia, a proposta de um cessar-fogo sino-brasileiro e as relações comerciais bilaterais. No campo comercial, o Brasil e a Rússia alcançaram um volume recorde de 12 bilhões de dólares em trocas no ano passado, embora o saldo seja amplamente desfavorável ao Brasil, com um déficit de quase 10 bilhões. O principal produto importado pelos brasileiros é o fertilizante, essencial para o agronegócio. Além de Putin, Lula também se reuniu com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, no hotel em que está hospedado. Fico foi o único líder da União Europeia a comparecer ao evento, desafiando orientações de Bruxelas para evitar apoio explícito às celebrações russas. A viagem de Lula à Rússia também acontece em um contexto diplomático sensível. Autoridades ucranianas demonstraram insatisfação com sua presença em Moscou e vêm limitando o diálogo com o Brasil. Apesar disso, o governo brasileiro continua reiterando sua intenção de atuar como mediador em busca de uma saída pacífica para o conflito. Lula busca retomar a proposta de negociação de paz lançada em 2023, que sugere um cessar-fogo abrangente, mas não exige a retirada das tropas russas da Ucrânia, ponto considerado inaceitável por Kiev e países aliados. Durante uma conversa com Vladimir Putin, Luiz Inácio Lula da Silva reclamou das tarifas impostas pela nova política econômica do presidente Donald Trump. E Lula sugeriu estreitar a colaboração dos dois países nas áreas da defesa, espacial, ciência e tecnologia, educação e energia. Segundo o presidente, o interesse do Brasil é estabelecer uma parceria entre pequenas usinas nucleares e conhecer a tecnologia russa. Ele também sinalizou interesse em criar uma colaboração bilateral no setor.
Um tribunal especial vai ser criado para julgar líderes russos pela guerra na Ucrânia. A medida foi decidida por Kiev e aliados europeus que se reuniram no oeste ucraniano. A Ucrânia e seus aliados europeus aprovaram nesta sexta-feira a criação de um tribunal especial para julgar líderes russos pela agressão contra a Ucrânia. A reunião de vários ministros das relações exteriores da União Europeia em Lviv, no oeste do país devastado pela guerra, foi uma demonstração de apoio à Ucrânia, no mesmo dia em que a Rússia comemora os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, com um desfile militar em Moscou com a presença de líderes estrangeiros. Nossa presença hoje marca a unidade de uma solidariedade inabalável com a Ucrânia. Se você defende a paz, deveria estar aqui na Ucrânia, não em Moscou hoje. A Rússia ainda está travando a guerra mais devastadora desde 1945 aqui na Ucrânia. 80 anos atrás, Hitler bombardeou a Ucrânia. Hoje, Putin está fazendo o mesmo. Os esforços europeus para criar o tribunal parecem ter acelerado desde o retorno à Casa Branca do presidente Donald Trump, que estabeleceu pontes com a Rússia para tentar acabar com a guerra, o que alimenta os temores de que Moscou possa escapar da justiça. O Tribunal Especial foi projetado para processar os principais líderes da Rússia pelo crime de agressão da invasão da Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022. Em uma publicação na rede social, o presidente americano Donald Trump disse que pode diminuir a tarifa aplicada de 145% sobre os produtos chineses para 80%. O comércio entre as duas maiores economias do mundo praticamente parou desde que foram impostas as tarifas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já indicou possíveis negociações com a China para um corte nas tarifas, mas nunca falou em valores. O comércio entre as duas maiores economias do mundo praticamente pararam desde que o presidente americano Donald Trump impôs tarifas de até 145% sobre muitos produtos chineses. E a China respondeu com taxas de 125% sobre as importações dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos declarou que não espera um grande acordo para resolver a antiga queixa de Donald Trump sobre o déficit comercial com o maior fabricante e exportador do mundo, mas está confiante de que ambos os lados, pelo menos, começarão a aliviar as tensões. Em publicação na rede social, o presidente dos Estados Unidos se opôs ao mercado fechado da China para os Estados Unidos e disse que tal modelo de negócio não funciona mais. Abre aspas. A China deveria abrir seu mercado para os Estados Unidos, o que seria ótimo para eles. Mercados fechados não funcionam mais. Fechar aspas. A China alertou que vai manter sua posição por princípios e sua exigência de retirada de todas as tarifas impostas por Donald Trump. A China fez questão de enfatizar que as negociações estão ocorrendo a pedido de Washington, o que mostra uma maior preocupação do lado americano. Desde que anunciou a tarifação, o polêmico presidente americano fez várias concessões e flexibilizações, além de ter prometido acordo com os parceiros comerciais de seu país. O presidente americano insiste que deseja um corte nas taxas para estimular a economia, enquanto implementa uma política de tarifas sobre as importações, que afeta particularmente a China. O Ministério do Comércio em Pequim prometeu que o país defenderá a justiça e manterá seus princípios durante as negociações. As tarifas retaliatórias deixaram os dois países com taxas exorbitantes, que chocaram os mercados financeiros e, segundo relatos, causaram uma forte desaceleração no comércio bilateral. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Liang Jian, diz que qualquer diálogo deve ser baseado em igualdade, respeito e benefício mútuo. Nenhuma forma de pressão ou coerção funcionará contra a China. Aumentou para 49 o número de mortes de civis depois de novos confrontos entre a Índia e o Paquistão. O governo paquistanês atribuiu o maior número de vítimas à ação dos indianos. As tensões aumentaram drasticamente
após o atentado de 22 de abril na cidade turística de Pahalgam, na parte da Caxemira administrada pela Índia, que matou 26 pessoas, a maioria hindus. Nova Delhi atribui o ataque ao grupo jihadista Lashkar-e-Taiba, sediado no Paquistão e classificado como organização terrorista pela Organização das Nações Unidas. Desde então, os dois países protagonizam os confrontos mais violentos em 2 décadas. Na última quarta-feira, o exército indiano afirmou ter destruído 9 acampamentos terroristas em solo paquistanês, com ataques aéreos de precisão na Caxemira e na província de Punjab. Um dos bombardeios mais letais atingiu um centro de estudos islâmico próximo à cidade de Bahawalpur, matando 13 pessoas, segundo militares do Paquistão. O fogo cruzado se intensificou ao longo da fronteira. Enquanto a Índia acusa o Paquistão de ataques com drones e bombas, Islamabad afirmou ter derrubado 5 caças inimigos. Nova Delhi não confirmou oficialmente, mas uma fonte anônima admitiu à agência France Express a queda de 3 aeronaves no território indiano. As trocas de artilharia seguem intensas. Em comunicado, as Forças Armadas indianas relataram disparos não provocados por parte do exército paquistanês, aos quais teriam respondido de forma proporcional. O premier do Paquistão, Shehbaz Sharif, reagiu prometendo vingança. O secretário britânico de Comércio, Jonathan Reynolds, ofereceu a mediação de seu país para apoiar uma aproximação entre os dois países. O conflito não se limita ao terreno militar. Horas antes dos bombardeios, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi anunciou que seu governo interromperia o fluxo de água de seus rios para o Paquistão. Islamabad respondeu que consideraria a medida como um ato de guerra. O Brasil tem 1.600.000 quilombolas e, segundo os dados do censo divulgados hoje pelo IBGE, de cada 10 pessoas, 6 vivem nas zonas rurais. É o grupo com as piores taxas de acesso a serviços de educação em comparação com os que moram nas áreas urbanas. Do total de 203 milhões de brasileiros contabilizados pelo censo, 2022, apenas 12,6% moravam em áreas rurais. Já entre os 1.300.000 quilombolas, 61,71% viviam no campo. Isso representa 820.900 pessoas, pouco mais de 509.000, ou 38,29% moravam nas cidades. O censo de 2022 é o primeiro em que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística coleta informações específicas da população quilombola, de forma que não é possível fazer comparativos para saber se a proporção de quilombolas no campo tem aumentado, diminuído ou ficado estável ao longo do tempo. O Instituto já havia divulgado dados sobre a quantidade de quilombolas brasileiros e condições socioeconômicas, tais como pior acesso ao saneamento. O ponto novo desta divulgação é o retrato da separação da população quilombola que vive em áreas urbanas da que vive nas áreas rurais. Os quilombolas são descendentes de habitantes dos quilombos, comunidades que resistiam à escravidão. Para classificar uma pessoa como quilombola, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística levou em consideração a autoidentificação dos questionados, não importando a cor de pele declarada. A coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais lembra que a presença maior dessa população em áreas rurais é um fator de raízes históricas. O censo traz também dados de população quilombola, que vive em território oficialmente delimitado. Nessas localidades reconhecidas, 87,97% vivem em área rural. Já fora dos territórios delimitados, 58,01% estão no campo. O suplemento do censo mostra ainda que a população quilombola, seja em área rural ou urbana, é mais jovem que a população geral do país. Os pesquisadores identificaram também que na população brasileira que vive no campo, 4,26% dos moradores não tinham banheiro nem sanitário. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística já havia relevado que os quilombolas enfrentam mais o analfabetismo que a população como um todo.
O novo levantamento aprofunda a análise com dados relativos a campo e cidade. O acesso à água potável é um outro fator que foi levantado no censo de 2022. No campo, mais de 43% da população quilombola que vive em áreas rurais não tem acesso à água tratada. De acordo com a coordenadora do levantamento, diferenciar as condições de quilombolas entre áreas rurais e urbanas permite direcionar melhor as políticas públicas para essas populações. E veja a seguir, pesquisa revela aumento da confiança dos jovens na prescrição de remédios feita pelos farmacêuticos. Um levantamento alertou que vários alimentos, como bolacha recheada, podem diminuir o tempo de vida das pessoas. Os farmacêuticos estão merecendo cada vez mais a confiança dos brasileiros para receitar remédios. Segundo uma pesquisa, os jovens são os que mais acreditam na palavra de quem fica atrás dos balcões. Mais da metade da população brasileira aprova a atuação dos farmacêuticos na prescrição de medicamentos. É o que mostra uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, a pedido do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que revelou que 54% dos entrevistados confiam nesse tipo de atendimento. O levantamento ouviu 2.009 pessoas em todas as regiões do país no mês de abril. Segundo o estudo, a confiança é ainda maior entre jovens de 16 a 24 anos, chegando a 64%. Entre as mulheres, com 57%. A pesquisa também aponta que mais da metade dos brasileiros acreditam que a autorização para farmacêuticos prescreverem medicamentos pode ajudar a reduzir casos de automedicação, especialmente entre quem possui ensino médio completo e mulheres, grupos em que esse índice ultrapassa 60%. Especialistas defendem que o papel dos farmacêuticos no cuidado à saúde da população deve ser ampliado, especialmente em um cenário em que muitos brasileiros enfrentam dificuldades de acesso ao sistema público. O Conselho Federal de Farmácia argumenta que, com a orientação adequada e respaldo em protocolos clínicos, esses profissionais podem garantir um uso mais seguro e consciente de medicamentos. Apesar do apoio popular, a atuação dos farmacêuticos na prescrição de medicamentos enfrenta obstáculos legais. No início de abril, a Justiça atendeu a um pedido do Conselho Federal de Medicina e suspendeu a resolução que autorizava esse tipo de prescrição. O Conselho de Farmácia recorreu da decisão e afirma que continuará defendendo o direito da categoria de contribuir com o atendimento primário à saúde. A pesquisa ainda revela que a aceitação da prática é maior entre moradores da região norte e de cidades do interior. Países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos já permitem a prescrição por farmacêuticos, o que, segundo defensores da proposta, serve de modelo para o Brasil avançar em políticas públicas de saúde mais acessíveis e resolutivas. O acidente vascular cerebral AVC, também conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte no Brasil. Somente neste ano foi responsável por quase 19 mil óbitos. Derrames provocaram 7 milhões e 300 mil mortes por todo o mundo entre os anos de 1990 e 2021. A projeção é de que pode causar cerca de 10 milhões de mortes até 2025. Os números são assustadores, mas especialistas mostram que os casos têm diminuído cada vez mais, mesmo com o envelhecimento da população, que contribui para o aumento de ocorrências. A taxa mundial caiu cerca de 22% nos últimos 30 anos. Em compensação, a taxa de mortalidade diminuiu 39,4%. No Brasil, as quedas equivalem a aproximadamente 48% e 63%. Apesar da diminuição, o AVC continua um desafio quando se trata de políticas públicas. O que mais impacta é a prevenção, o tratamento e a reabilitação pós-trauma. Por conta dos números, representantes governamentais e especialistas de saúde lançaram a Coalizão Mundial de Ação contra o AVC. O Brasil é representado por uma das coordenadoras do grupo, Sheila Martins, neurologista brasileira que se destaca com ações no SUS, através do uso
uso de medicamentos que desfaz trombos ou coágulos sanguíneos. A especialista diz que o Brasil precisa melhorar muito, mesmo estando à frente de outros países por ter políticas públicas gratuitas. A coalizão ainda busca melhoria no diagnóstico precoce, isso porque a maior parte dos casos está relacionada com a incidência de hipertensão. A reabilitação tem sido apontada como um ponto que necessita de atenção, inclusive do engajamento dos pacientes, cuidadores e familiares na criação de políticas e também no acesso a terapias para tratamento. Está marcada para amanhã uma campanha de reforço de vacinação em vários estados brasileiros. A meta é vacinar mais de 80 milhões de pessoas. E um dos locais que participa da campanha é Santa Catarina. O Ministério da Saúde, vai protagonizar amanhã em todo o Brasil o dia D de vacinação contra a gripe. Mas aqui Santa Catarina tem um diferencial. Amanhã também abre-se para toda a população a vacinação contra a influenza. Ainda em outros territórios, em outros estados, somente os grupos prioritários, que tem idosos, crianças, indígenas, puérperas e também outros, o pessoal da segurança pública, da saúde, professores, enfim. Mas aqui em Santa Catarina, devido ao aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave, Covid-19 e também outras patologias ligadas ao sistema respiratório, o Ministério da Saúde liberou as doses para toda a população catarinense. Então, nesse sábado, das 7 da manhã, até as 5 horas da tarde, as unidades de saúde estarão abertas, esperando a população para que faça a vacinação. Hoje, para você ter uma ideia, as UTIs adulto aqui no estado estão em 98% de ocupação, sendo que desse 98%, 90% são de casos relacionados à saúde respiratória. Portanto, o vírus chegou mais cedo aqui em Santa Catarina. Nós tivemos uma baixa de temperatura nas últimas semanas, elevação nessa semana, previsão de mais queda nesse final de semana. Então, esse vai e vem de altas e baixas de temperaturas tem ocasionado todo esse ciclo mais antecipado dos vírus respiratórios. Lembrando também que a Secretaria de Saúde do Estado, a Vigilância Epidemiológica, também fazem um alerta sobre a meningite. Nós tivemos um caso específico na região oeste do estado, onde está sendo muito cuidado essa situação de uma criança que apresentou a situação da meningite. Então, há também a necessidade da atualização das carteirinhas de vacinação, que também serão feitas amanhã. Então, o estado inteiro está correndo contra o tempo para evitar que algumas outras cidades, como Itajaí e Florianópolis, decretem nova situação de emergência em saúde pública devido ao aumento dos casos de síndrome respiratória. E demais também situações voltadas às crianças devem ser aí muito cuidadas pelos pais, cuidadores, enfim. Amanhã, então, o dia de vacinação em todo o país, mas Santa Catarina em específico abre para toda a sua população. Um novo estudo desenvolvido por pesquisadores de nutrição da Universidade de São Paulo lança uma reflexão para os brasileiros. Alguns alimentos são capazes de encurtar o tempo de vida das pessoas, outros prolongam. É só escolher o prato. Banana, bolacha, maçã, salgadinhos, refrigerantes, bebidas adoçadas, pizza, água, arroz, feijão, vegetais. Existe uma infinidade de opções para se alimentar ou se nutrir. A questão não é saciar a fome, mas saber com base em dados epidemiológicos quantos minutos de vida saudável são ganhos ou perdidos ao optar por uma determinada porção de alimento. Desta vez, o estudo se concentrou na análise dos 33 alimentos que mais contribuem para a ingestão energética dos brasileiros e que estão dentro da lista dos 1.141 listados na Pesquisa Nacional de Alimentação. A metodologia da pesquisa também levou em conta somente pessoas acima de 10 anos ao usar como base a pesquisa de orçamentos familiares. De acordo com os autores, os dados não significam que toda refeição desequilibrada tira minutos da vida e tampouco que comer uma bolacha hoje representa risco imediato. O dado reflete o desequilíbrio geral do padrão alimentar atual e reforça a importância de substituições mais saudáveis no dia a dia. A média nacional foi negativa, 5,89 minutos por alimento. Isso significa que, se considerarmos as porções mais frequentes na dieta brasileira, o saldo geral tende a ser de prejuízo à saúde. O que isso quer dizer?
Uma bolacha recheada pode custar cerca de 40 minutos de vida saudável. Já uma banana pode somar mais de 8 minutos. Comer peixe de água doce? Quase 17 minutos a mais. Pela primeira vez, a pesquisa aplicou no país o chamado Índice Nutricional de Saúde, HNI, na sigla em inglês. O HNI, Índice Nutricional de Saúde, é uma ferramenta que resume o efeito de um alimento sobre a saúde. Para isso, considera-se 15 componentes ligados ao risco de doenças, com base em estudos do Global Burden of Disease. Entre os fatores considerados estão o consumo excessivo de carnes processadas, sódio, gorduras trans e bebidas adoçadas. Do outro lado, há os componentes benéficos, como fibras, frutas, vegetais, leguminosas, ômega 3 de peixe e leite. Com base nesse conjunto de dados e no nível de consumo no Brasil, o estudo calcula o impacto de uma porção média de cada alimento. O resultado é expresso em minutos de vida saudável ganhos, que são valores positivos ou perdidos, no caso, valores negativos. Os autores alertam que os valores não devem ser interpretados como uma conta direta e cumulativa. Comer um alimento com HNI negativo não significa que a pessoa estará mais próxima da morte. O índice indica o impacto médio populacional estimado de cada porção, considerando um cenário onde apenas aquele alimento muda, com o restante da dieta constante. Ou seja, é o saldo geral da alimentação que define os efeitos reais sobre a saúde. O estudo foi publicado na revista International Journal of Environmental Research and Public Health. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.